Ok. Tô. Por incrível que pareça, nós sobrevivemos e agora estamos em 2026 e eu realmente espero que esse ano seja um ano muito bom para todo mundo que está assistindo e para quem não está assistindo também. Hoje nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre as minhas resoluções literárias para o ano de 2026. Eu tenho as minhas metas pessoais que esse ano eu não tenho nada muito específico que eu pensei. Eu só quero saúde, realmente. Eu só quero dias bons. É isso que eu peço. Não tô sendo muito exigente, mas com os livros que eu leio, aí eu sinto que eu posso ser um pouquinho mais exigente. E no vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco quais são os meus planos para esse ano. E minha primeira resolução é, por incrível que pareça, é ler menos. Eu já vou explicar. Ler menos não no sentido de ler menos livros, mas também ler menos livros. Eu sinto que eu estou numa situação, num momento da minha vida, em que ler para mim já é algo natural, é meio que parte de mim. Eu leio de tudo, é um hábito que eu já estou cultivando faz anos e anos, eu sei que eu não vou parar de ler, não é uma coisa que eu pretenda fazer. E então, por isso, quando eu falo que eu quero ler menos, quer dizer que eu quero fazer outras coisas que às vezes, quando eu paro para pensar, eu me sinto culpado de fazer porque eu penso que eu devia estar lendo, porque ler é o que eu amo e é o que eu mais faço no meu tempo livre. Mas tem muitas coisas que eu quero voltar a fazer esse ano que eu sinto muita falta e eu não quero me sentir culpado por fazer essas coisas. Uma dessas coisas é jogar videogame. Como assim você vai trocar o tempo de leitura para jogar videogame? Gente, tem muitos jogos que têm histórias maravilhosas, histórias incríveis. Ele é também um meio de contar histórias, ótimas histórias, é um meio com muita arte e eu sinto muita falta, realmente. É um hobby que toma bastante tempo. Ainda não quero investir horas e horas em jogos, mas eu quero jogar mais jogos esse ano. Eu sinto muita falta, inclusive eu já comecei a jogar. Eu trouxe o meu Switch aqui pra praia e eu comecei a jogar Final Fantasy X, que é esse aqui que tá o primeiro. E eu tô amando, amando, amando. Inclusive, pra quem não sabe, esse jogo foi uma das inspirações pro Projeto Secreto do Brandon Sanderson, o terceiro. E eu também quero voltar a ver filmes, sabe? Eu amo ver filmes. 2025 foi um ano que eu vi mais filmes do que nos últimos anos e eu tive experiências incríveis, 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 sabe? Livros são importantes, sempre vou continuar lendo, eu sempre vou dizer para as pessoas lerem porque realmente é muito importante, mas a gente também consegue tirar outras coisas de outras mídias, sabe? Coisas diferentes. A gente também tem que usar nosso senso crítico, a gente tem que usar nossa interpretação de texto e nosso olhar artístico e nossos sentimentos. Eu quero voltar a consumir outras histórias em outros formatos, então é algo que eu já comecei a fazer. Minha segunda resolução, então, é que eu quero me aventurar um pouco mais na literatura chinesa. Por muitos e muitos anos, quando eu procurava livros chineses, que é um país que eu tenho muito interesse, é um país que eu gosto, eu amo a língua, eu aprendo a língua, eu escuto muitas músicas. Uma das minhas cantoras favoritas, que é a Alexi Liu, é chinesa. Eu sempre que possível consumo muitas mídias da China porque eu gosto mesmo, mas eu sempre senti muita falta da literatura traduzida para o Brasil. Eu sei, e até pro inglês eu sentia muita falta, lá, apesar de lá
ter mais variedades, né? Eu sinto que agora com esse crescimento da China como uma potência, eu sinto que muitos livros estão sendo traduzidos nos últimos anos. Sempre quando eu procurava, era sempre os mesmos livros que estavam nessas listas. Era As Boas Mulheres da China, era O Problema dos Três Corpos, não tinha muita variedade. Agora, quando a gente para ver, nós temos livros de romances contemporâneos, nós temos livros de fantasias, temos boys love. Eu acredito muito também que quando a gente não pode viajar para os lugares que a gente quer, a literatura é uma ótima forma de se teletransportar, de realmente viajar para outro lugar, seja no momento atual, contemporâneo, quanto para o passado. Então, quero dizer que vou viajar para a China nos livros. Quem dera fosse na vida real. Óbvio que vou ler livros de outros países, ainda vou continuar. Quero muito ler ainda mais livros brasileiros. Mas se eu tenho que dizer um foco para esse ano, seria China. Depois anotar como um louco. Na verdade, isso é uma continuação de algo que eu já estou fazendo, mas eu quero ver se eu quero fazer mais. É uma coisa que eu estou adorando fazer, é anotar. Eu comecei a rabiscar praticamente todos os livros físicos que eu tenho. Quando eu vejo que o livro está me dando muitos insights, que o livro está me fazendo refletir sobre muitas coisas, quando tem muitas frases, eu estou sempre com um lápis e uma lapiseira, na verdade. E essa é minha lapiseira de rabisco de livro. Eu tentei fazer com caneta, mas eu não gostei. Eu tentei fazer com marca-texto, eu não gostei. Mas por algum motivo, quando eu marco meus livros com essa lapiseira, parece certo. É um pouco bizarro, talvez, mas é como minha cabeça funciona. É uma Graphic Gear 500, tá? 0.9 da Pentel. Eu adoro para desenhar e agora eu adoro também para marcar os livros. Eu gosto do lápis não pelo motivo de que pode apagar, não, eu às vezes risco com tanta força e tanta coisa que para apagar eu acho que eu estragaria a página. Não, eu gosto do lápis porque ele é sutil, ele dá para ver que ele tá ali, mas acho que ele não briga com as palavras, né? Por isso que eu gosto da lapiseira. E também não só anotar nos livros, como eu no final do ano peguei esse caderno antigo aqui e faço anotações dos livros enquanto eu leio. Por exemplo, nós temos O Sofrimento do Jovem Werther, Sem Tempo a Perder, da Ursula K. Le Guin, e aqui embaixo tem Heated Rivalry, ou seja, realmente qualquer livro. E às vezes eu boto nome de personagens, às vezes eu boto algo que aconteceu no livro, ou às vezes eu boto meus pensamentos, mas isso me ajuda a organizar melhor, não só para criação de conteúdo, porque às vezes eu posso me esquecer de algum ponto, às vezes eu tenho alguma ideia que eu realmente quero levar adiante, e então eu sinto que escrever isso me ajuda. E eu gostei muito de fazer isso. Não é uma coisa muito detalhada, tu vê, é muito pouca coisa, mas acho que me ajuda o caneta e papel, me ajuda a ser mais sucinto. Se me dão um computador onde eu tenho que digitar, eu consigo meio que seguir o fluxo dos meus pensamentos, então eu escrevo muito mais. E como aqui eu tenho que parar e pensar, eu consigo sintetizar melhor o que eu quero escrever sobre esses livros. Então eu gostei muito desse novo hábito que eu tô tendo. É isso, anotar como um louco, porque eu gostei muito desse hábito. Eu queria ter começado mais cedo, mas então, bom, melhor começar do que nunca ter feito. Meu quarto hábito é ler mais quadrinhos, e nacionais de preferência. Eu comecei a ler quadrinhos de fato em 2025 e foi maravilhoso. Uma das minhas melhores experiências com uma história foi com Solanin, do Inio Asano, que é um autor japonês, um mangaka. Eu quero muito ler outras obras dele, e só que eu me apaixonei muito também por quadrinhos nacionais. Eu fiquei muito encantado com a diferença de
traços. Claro, quando a gente fala de literatura ou quadrinhos nacionais, a gente tem muito mais acesso a essas pessoas, então seguir esses artistas e conseguir interagir com eles, e sabe, a gente fala a mesma língua, então tem algo muito mágico. Quero continuar lendo mangás, tem mangás que eu estou para ler, mas eu fiquei muito interessado no cenário nacional de quadrinhos e eu quero ir atrás. Aqui eu trouxe pra praia que eu trouxe o Boca de Seri, do Paulo Moreira. Não só é uma leitura que combina com estar na praia, como eu achei tudo muito lindo e eu adoro quando eles têm sempre os extras desse quadrinho aqui é meio que rascunhos de como ele fez a obra e eu amo ver o pensamento por trás das obras que os artistas fazem. Eu tenho outros quadrinhos que eu tenho em casa para ler e eu espero poder ler mais. Minha quinta resolução pode parecer muito bobo, mas é ler o que eu realmente quero. E quando eu falo ler o que eu realmente quero, não é porque eu sou influenciável pelos outros e eu tô só pegando recomendações dos outros e lendo o que os outros pedem para eu ler, não. Apesar de que isso acontece de vez em quando. Abafa. Eu tenho um problema que eu não consigo muito bem explicar, mas parece que tem livros que eu quero muito ler e eu adio o máximo possível o meu contato com essa experiência. Por exemplo, tem um livro que é uma trilogia dentro de uma série de 16 livros da Robin Hobb, né, que é O Aprendiz de Assassino. E assim, eu lembro que eu tava de olho nessa série desde que eu era um adolescente, quando eu ia na livraria Saraiva e eu via aquelas capas antigas da editora Leia, eu falava que essa série vai mudar a minha vida. E eu nunca li, eu nunca fui atrás, porque eu mentalmente espero o momento perfeito. Quando eu acho que algo vai mudar minha vida, quando eu acho que eu vou gostar muito de algo, parece que eu procuro o momento ideal. E assim, eu vou falar pra mim mesmo agora, tá? O momento ideal não vai chegar nunca. Então, você pega essa sua lista de coisas que você quer ler e leia logo, porque senão você nunca vai ler. Você vai morrer e você não vai ler. Pesou o clima. Mas é verdade, sabe? Tem muitos livros que eu tenho no meu quarto que estão lá, às vezes por anos, porque eu sei que eu vou gostar e eu não leio, porque eu espero esse momento perfeito que nunca vai vir. E sabe o que é foda? Eu posso nem gostar da coisa. Até agora, tudo que eu li, que eu me propus a ler dessa meio que essa lista de possíveis favoritos, eu realmente gostei. Mas eu posso não gostar. E tá lá parado, sabe? Eu realmente quero focar nesses livros também esse ano. E vai ser divertido, eu vou gostar muito, eu sei. E a minha sexta resolução é publicar uma história minha. Eu gosto de escrever e eu tenho medo de mostrar para as pessoas o que eu escrevo. E eu quero que esse ano isso mude. Pode ser que ninguém leia, pode ser que ninguém se interesse, mas pelo menos eu quero ter posto para o mundo alguma coisa. É isso, perder meu medo de compartilhar, porque eu sempre acredito que tem coisas que a gente não tem que compartilhar. Mas de que adianta fazer, às vezes, arte se ninguém vai poder ver e opinar e sentir alguma coisa? Às vezes tu faz alguma coisa que pode mudar a vida de alguém. E às vezes tu faz alguma coisa que uma pessoa vai odiar, detestar, sabe? E tudo bem. E, e como você, barra eu, vou melhorar como artista se ninguém opina
nas coisas que eu faço. Então, esse ano eu espero e eu vou lançar alguma coisa que eu já escrevi. Eu quero fazer parte desse grupo de pessoas que colocam suas histórias no mundo. Mas é isso, pessoal. Essas são as minhas resoluções literárias para 2026. E se vocês têm alguma delas também, por favor, comente aqui comigo o que você está pensando em fazer esse ano em relação às suas leituras. E é isso. Então, de novo, um bom ano pra gente. A gente merece um bom ano. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir.